Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e de imediato eu peço a você, se inscreva no canal, aciona as notificações. Eu sou o Sérgio do Boccagi, mais uma vez estou ao lado do meu amigo Frederico Flecha e hoje a gente vai falar com um craque do futebol de salão, que hoje é conhecido como futsal. Ele está no esporte há mais de 50 anos, já conquistou títulos estaduais, brasileiros, sul-americanos, 2 títulos mundiais, rodou o mundo, foi campeão asiático dirigindo a seleção do Japão. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, Sérgio Aguiar, Sérgio Sapo. Vou perguntar logo, por que esse apelido? Prazer, Boccagi, prazer, Flecha. Prazer. Bom, esse apelido, cara, era de criança, né? Porque eu era goleiro, na época de pelada de rua. Mão grande, pé 42, naquela época já, olho grande, olha aí o tamanho. É maior que a tua, pô. Botar a minha e aí me botaram... comparação aí brincou, pô. Aí o cara do judô tá acostumado a pegar... Cara, aí virei goleiro naquela época. E... o apelido primeiro era Saparuga, depois é que virou Sapo, por causa de quem? E o que é Saparuga? Saparuga é, sei lá de que é do sapo, pô, sei lá o que é. Eu sei que sapo você... com tartaruga, você era um goleiro lento. No Mundial de 86... Você era um goleiro lento, sapo e tartaruga. Não, era um goleiro, pô, rápido, agarrava bem, cara. Mas jogava bem na linha também. E aí você... no Mundial de 86, juntamente com o Januário de Oliveira, ele falou assim, pô, vai lá, pega o apelido de todo mundo aí e tal. Aí o Paulinho Shaolin, que me botou no futebol de salão, falou assim, Sapo. E isso aí ficou pro resto da vida. Eu não sei nem mais meu nome. Eu tenho alguma coisa a ver, então, com o seu apelido? Pô, tu tem muito, cara, porque você... Isso pra mim é inédito. Quanto tempo que você viveu nesse mundo aí do futebol de salão comigo? Desde aí? 84. Desde 84, 86 o Mundial, você é 87 também. E a gente teve sempre juntos. Pô, então eu tenho que jogar água na sua cabeça para batizar. Com certeza. Ô, Sérgio, é verdade que você foi reprovado do teu primeiro teste? Rapaz, o primeiro teste foi no Vitória Tênis Clube, lá no Lins. Eu tinha 8 para 9 anos, né? E eu fui lá sozinho. Pô, jogando pelada de rua, descalço. Fui lá de como que eu fui treinar, primeira vez? Com conga. Pô, escorregava que nem não sei o quê. Eu entrei na quadra, fiquei 5 minutos... O cara me tirou e falou assim, garoto, volta aí, pô, mês que vem talvez tenha mais uma peneira e tal, você volta aí. Nunca mais voltei. Aí eu me mudei para o Grajaú em 69, para 70, entrei de sócio do Grajaú Tênis Clube, comecei a bater uma bolinha, conhecer aquela bola pesada, porque era diferente. Depois mudou a bola. Mas até eu me acostumar, em 72, fui fazer o teste lá, que o Paulinho Shaolin, grande jogador, um cara, pô, monstro desse esporte, que me levou para o futebol de salão. O culpado foi ele. Me levou para lá e eu, no primeiro treino, eu recebi 2 lanches e já saí titular do time, de 72. Mas o que de fato te levou a jogar o futebol de salão? Você ganhou bicho no primeiro treino? No primeiro treino eu ganhei bicho. 2 lanches, maluco. Cara, o que me levou foi que eu entrei de sócio lá pro Grajaú Tênis Clube. Esse primeiro teste no Vitória, eu ouvi falar que o Vitória tinha as categorias de base. Sim. E eu falei, pô, eu vou lá. Pô, eu tinha confiança no meu futebol na rua. Na rua, né? Botei tênis pela primeira vez, aí o cara me mandou embora. Falei, não vai ficar nisso não. Aí quando eu me mudei para lá, que eu entrei de sócio, eu comecei a bater uma bolinha, jogar uma pelada ali com aquela bola e tal. Comecei a me acostumar, mas eu não queria jogar. Mas aí o Paulinho era muito meu amigo, pô, foi lá em casa me buscar, falou assim, hoje tu vai. Eu avisei que tu ia e tu vai, de qualquer maneira, tu vai comigo. Me pegou pelo braço e me levou. Eu fui lá, treinei e me dei bem. Já fui titular no primeiro treino. Peraí, você jogava de goleiro na rua, então? Na rua. No futebol de salão eu nunca treinei de goleiro. Paralelepípedo? Tá doido com aquela bola? Levar Paralelepípedo? Paralelepípedo primeiro. Depois asfalto, né? Beleza. Pô, a polícia parou. Tu vivia com a sandália na mão para poder botar para não queimar o pé. Golzinho de paralelepípedo também, de chinelo. Joguei muito bom, também. cara. Só não segui a mesma carreira. Pô. Foi um pouquinho diferente. Agora, só uma pergunta. Você ganhou 2 lanches por quê? Você pediu o segundo? Não, o supervisor ficou amarradão com o meu futebol. Pô, me deu 2 lanches, me deu 2 fichinhas. Antigamente era o suquinho de laranja, misto quente. Pô, coisa bem amadora. Pô, era bom demais. Ele te conquistou. Isso era bom demais. Você tinha identidade com o clube de bairro, né? Isso é, pô, muito bom. Então, isso foi em 72. 72. E o Brasil campeão do mundo no México.
Em 70. Em 70. 70. Você nunca pensou em jogar no campo? Rapaz, eu tive grandes oportunidades no campo. Eu é que não aproveitei. Conta aí. Eu sei lá, eu acho que estava escrito que eu tinha que ser jogador de futebol de salão. Né? Eu fui primeiro no Fluminense, o treinador era o Farias. Américo? Américo Farias, isso. Quem estava lá? Mário, que agora está em Portugal, que jogou no Fluminense, jogou no Vasco. Meu amigo falou assim, cara, tu tem que ralar, meu amigo. Tem que vir aqui treinar de manhã, de tarde. E eu não ia. Eu queria saber de ir à praia, de namorar, queria saber jogar pelada. Então, primeira oportunidade fui para o espaço. Flamengo, fui também. Só que eu fiquei treinando durante um mês, não tive a oportunidade de jogar amistoso, jogar nada. Fui para o Botafogo. Isso no Flamengo foi em que ano? Foi rápido. Ui, rapaz, não vou me lembrar. Modesto Bria era o técnico lá? Logo depois do Fluminense, aí 73, 74, por aí. Aí fui no Botafogo. O Charles Borer estava com um contrato já para eu assinar. E eu dei o não. Não fiquei no Botafogo. Meu avô era botafoguense doente. E você? Tinha conseguido para mim. Agora eu vou falar. Eu era botafoguense. Virei casaca. E meu padrinho de batismo, Fluminense. Virei Fluminense. Aí quando eu vi o Zico jogar pela primeira vez no Maracanã, acabou. Não teve Virei jeito. Flamengo, não teve mais jeito. Para mim, o melhor jogador do mundo depois do Pelé. Aí não deu para... Aí o campo pronto. desistiu. Aí o campo desistia. Fiquei só no futebol de salão. Cara, quer saber? Eu não me arrependo. Eu fiz a minha vida, tudo que eu consegui foi dentro do futebol de salão. Então eu não me arrependo, não. O Sérgio, antigamente, né, o pessoal saudosista, a galera saudosista, dizia que tinha mais craques. E o futebol de salão? A mesma coisa. Eu não digo nem saudosismo. Rapaz, na minha época, eu vi grandes gerações, grandes craques do futebol de salão, que de vez em quando a gente faz uma reunião mensal, né, dos ex-jogadores de salão. O pessoal se encontra, né? Se encontra. Vários craques, vários. Pô, se eu falar aqui, eu vou até amanhã Mas a falando reunião de desses vez em nomes. quando é mensal? É mensal. É mensal. É de vez em quando, né, porra? Uma vez por mês, tem a peladinha, tem a resenha, e aí a gente fica lembrando ali daqueles bons tempos, de grandes jogos, inclusive que eu vi de gerações passadas. Pô, só fera, cara, jogando. Essas reuniões, elas são típicas de todos os esportes, na verdade, né? Todo mundo se junta para falar do passado, enfim, né? Eu vejo muito no salão. Essa galera... Não, ele inclusive, do judô. Inclusive, foi associação. Foi criada uma associação de ex-jogadores, onde o Padu, o Paulo Eduardo, é o presidente. Né? E tem uma galera sensacional fazendo altas parcerias e a coisa está andando. Então, você que a gente vai contar aqui sobre sua história no Grajaú, podia promover um encontro de saudosistas, vocês do futsal, eles do judô. Aí, Um joguinho e depois depois a luta? Tá desafio. doido? Cara, tá brincando? Eu nunca fiz judô. Tô ferrado, eu vou ele sair nunca correndo. jogou bola? Agora eu joguei botei a bola. prótese no quadril, tô voando de novo. Vou sair correndo. Você prefere futebol de salão ou futsal? Eu prefiro futebol de salão. Criaram, não sei, juntaram o futebol de salão com esse futsal de hoje, que a quadra oficial é de 40, 42 por 20. O quadro é um pouco maior, né? Muito maior. Muito maior. E o futsal... A bola mudou. Mudou a bola, então eles criaram esse nome, futsal. Tá bom, beleza. Mas eu gosto mais de futebol de salão. Você se daria bem no futsal? Joguei. Na quadra maior? Ainda joguei. Você Ainda jogou peguei no essa finalzinho. época de quadra de 40. Não entrei aquele negócio. Será que o Pelé jogaria hoje? Lógico que jogaria. O Garrincha jogaria? Lógico que jogaria. Qualquer um jogaria daquele tempo. Então eu tenho que parar com esse negócio, né, cara? Ô, Sérgio, você começou no Grajaú, né? Grajaú Tênis. Mas vestiu também a camisa do Vasco, do Flamengo, Fluminense. É diferente? Cara, é diferente, né? Porque é time de camisa. Mas os clubes de bairro são tradicionais no Rio de Janeiro e tradicionais no futebol de salão. Te garanto que os clubes de bairro têm mais títulos no futebol de salão que os times de camisa. E o Grajaú foi o meu primeiro clube, cara. Eu tenho um amor por aquele clube imenso. Hoje eu sou presidente do clube também. Tá aí, camisa do Grajaú Tênis Clube, né, que eu defendo até hoje. Eu comecei lá, fui campeão infantil em 72, e dali eu fui convocado para a seleção carioca logo no primeiro ano que eu joguei, né, pelo Grajaú. Aí fui campeão juvenil em 75, fui campeão adulto em 76, saí, fui para outros clubes, joguei no River,
joguei no Grajaú Country Club, joguei na Espanha no La Garriga, mas na Espanha eu fiquei pouco tempo, 4 jogos, mas fiz 16 gols, meu amigo. Em 4 jogos? Aí a família não se adaptou, eu vim embora. Você foi voltei igual a trabalhar. Roberto Dinamite, foi lá e voltou. Fui lá e voltei, mas joguei bem, né? 4 jogos, 16 gols. Sucesso. Mandaram passagem para eu voltar, mas aí eu já tinha conseguido um emprego, não voltei mais. Mas você sabe que eu posso falar um pouquinho disso, que eu vivenciei isso, eu mesmo, vivenciei como pai, né? Fui pai de atleta, jogador de futsal. De 2, né? Que hoje tem 32 e um que tem 20 hoje e ainda joga, né? Mas joga campo, né? O meu mais velho foi jogador profissional, né? De campo. Mas vivenciei muito o futsal, né? Vivenciei muito futsal com meus 2 filhos. Legal, é muito bom, né, cara? Muito bom. Pena que alguns pais, às vezes, atrapalham um pouquinho, né? Isso é verdade. É lógico que eu sei, eu fui pai de atleta também, e lógico que você quer o melhor para o seu filho, mas às vezes você atrapalha. Muito. Eu vejo isso na escolinha, eu vejo isso nos jogos de federação, que os pais, às vezes, extrapolam. Né? Ao invés de dar força, somar, de apoiar, de somar, ele quer criticar, quer reclamar do garoto, quer dar bronca, quando não pode fazer isso. Eu falo muito com os pais da escolinha lá. Você colocou ele aqui na escolinha para quê? Para aprender? Você é treinador, você jogou. Tá certo, você pode dar um alô no teu filho depois, mas dá bronca. Faço muito isso no judô. Pelo amor de Deus, como treinador. Eu dei muito. Você quer saber? Com os pais. É a mesma coisa, porque rapaz, muda só o esporte, né? Eu mudei um pouco a minha mentalidade, porque eu fui pai de atleta também, meu filho jogava futebol de salão e eu cobrava mais dele, fui treinador dele também. E aí chegou uma hora que ele falou para mim, e aí eu aprendi isso, ele falou para mim assim, não quero mais que tu venha ao treino. Eu falei, mas por quê? Tu só reclama, só me critica, só fala de mim. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, não fala mais. Então, quando acabar o treino, você que vai vir para mim e vai falar assim, e aí, o que tu achou? Tem que melhorar alguma coisa e tal? E dali você quer saber? Logo depois ele parou de jogar, ele desistiu. Caramba. Aí eu comecei a me ligar que eu estava fazendo a coisa errada. E é isso que eu tento passar para os pais, inclusive da escolinha e nos federados também. Bom, aí surgiu o Bradesco. Você falou de camisa, de clubes, né? De clubes de camisa. E aí surgiu o Bradesco, uma empresa. E a gente está aqui com a camisa, uma réplica da camisa que você vestiu por muito tempo. O que significou, especificamente para o futsal, o futebol de salão, a chegada de uma empresa dessa? Rapaz, o Bradesco foi tudo na profissionalização do futebol de salão. Né? Foi o primeiro clube empresa, né? Que a gente treinava em 2 períodos. A maioria, inclusive, dos jogadores trabalhavam na empresa. Eu não, eu trabalhava em outra. Eu trabalhava na Gillette do Brasil. Então, alguns jogos, alguns torneios que o Bradesco disputava, eu tirava as minhas férias para jogar. Quando acabavam as férias, às vezes eu não podia ir. O trabalho não liberava. Foi assim na seleção brasileira. Eu fui convocado pela primeira vez, quase perdi meu emprego. Porque a Gillette, na época, em novembro, teve que me liberar quando era o fechamento anual da empresa. E você tinha que liberar o jogador para a seleção brasileira. E, a primeira convocação minha, eu fui lá pedir, pelo amor de Deus, para poder me liberar. Eu fui liberado. Você quer saber? No ano seguinte, eu perdi o emprego. Você trabalhava como o quê, na Gillette? Eu trabalhava como analista de crédito e cobrança. Então, mas eu não me arrependo, não. Perdi o emprego, mas continuei no futebol de salão e a minha vida toda está aí dentro desse esporte. É verdade. Ô, Sérgio, você ganhou 2 mundiais de clubes, fazendo gols nas finais. Conta aí pra gente sobre isso. Cara, Bradesco, vou te contar, o Bradesco foi heptacampeão carioca, né? Tricampeão sul-americano, bicampeão mundial interclubes e ainda foi representando a seleção brasileira no primeiro mundial da FIFA, onde eu tive que pedir dispensa porque eu não pude ir, por causa do trabalho. Mas eu estava como titular da equipe, eu me considero campeão mundial também, mas eu não fui. Não fiz parte do campeonato lá. Os 2 mundiais foi um em 86 e um em 87. O primeiro foi contra o Interville, da Espanha. O empate já daria o título ao Bradesco, mas eu fiz o segundo gol, acho que valeu, né? No finalzinho. Melhor do que você tomar o segundo e perder o título. Então, artilheiro predestinado. Essa é a palavra, cara. Eu fui vice-artilheiro no primeiro. Sim. E no segundo eu fui artilheiro do Mundial e fiz o gol faltando 40 segundos. Para terminar o jogo, o empate era da Perdigão, que era outro clube brasileiro, onde tinha o Jackson, considerado o melhor jogador do mundo e tal. E nesse jogo, rapaz, ficaram 3 contra 3. Quer dizer, a quadra ficou um pouquinho maior.
Aí eu falei assim, pô, a primeira por quê? bola que eu Houve pegar... expulsões? Houve 2 expulsões e ficaram 3 contra 3. Eu falei, pô, a primeira bola que eu pegar, eu falei pro Raul, bate a lateral e sai, que vai ficar eu contra o Jackson. Ele não marca muito bem, não marca ninguém igual a mim. Vou levar para cima dele e vamos ver o que vai dar. E não deu outro, acertei lá no ângulo, 3-2. Tu quer saber, eu fiquei 1 semana passando mal em casa. Por quê? Pô, cara, aquele gol ali, vou te contar uma coisa, a cobrança era enorme, né? E pra gente ganhar o Mundial. Ganhamos. Você estava lá, Sérgio. Pô, pelo amor de Deus, foi sensacional. Isso aí não tem preço, cara. Então, essa foi a emoção? Essa emoção, eu acho que foi a maior. É. Hoje eu vivo naquele clube lá ainda. Estou lá há 38 anos no Bradesco. Todo dia que eu entro lá, eu olho para aquela quadra, eu me emociono, porque eu olho para aquelas 2 balizas, eu lembro daqueles 2 mundiais. Foi o ponto alto da minha carreira, foi a coisa mais importante que eu tive dentro do esporte. E ainda teve a narração do Januário, né? E ainda teve o monstro. Pô, Januário, que saudade, cara. O cara muito bacana, muito gente boa e que fez parte da nossa vida do futebol. Você lembra salão, como é que ele narrou seu gol? No primeiro ele falou assim, lá vai Serginho, o monstro, lento. E Nossa Senhora, golaço, cara. Foi um golaço. Vocês viram? É disso que o povo... É disso que o povo gosta. Aí você também vestiu a camisa da seleção. Você já contou aqui, mas... Como é que é vestir a camisa da seleção? A seleção brasileira, eu fui convocado para o Pan-Americano. Os Jogos Pan-Americanos de futebol de salão eram separados dos Jogos Pan-Americanos, né? E nós fomos campeões em Campinas. Título que eu tenho com a seleção brasileira. Depois, aqui no Rio, quando teve os Jogos Pan-Americanos, conseguiram colocar o futebol de salão dentro dos Jogos Pan-Americanos. Aí é que vem aquela história da Olimpíada, né? Pô, conseguiram colocar dentro do Pan-Americano, pô, vai conseguir colocar nas Olimpíadas. Morreu o assunto, não se fala mais nisso, uma discussão de FIFA com COI. Os amantes do futebol de salão querem que o futebol de salão, o futsal, vá para as Olimpíadas. Quando vai ser isso? Tem mais de 170 países inscritos. E outros esportes, com todo respeito, estão nas Olimpíadas e o futebol de salão não está até hoje. Por quê? Essa resposta ninguém deu até hoje. Falando da seleção, qual foi a tua maior alegria na seleção? Na seleção brasileira, justamente foi o Campeonato Pan-Americano e foi a minha convocação para a seleção brasileira. Acho que premiou tudo aquilo que eu fiz durante aqueles anos e ser convocado, eu estava no Vasco da Gama na época, ser convocado para a seleção brasileira. E a frustração foi não ter ido? E a frustração foi não ter ido no primeiro Mundial da FIFA, que eu podia ter ido, mas por consequência, por causa do trabalho, eu não pude. Voltando um pouquinho, você falou do futsal não ser um esporte olímpico, né? Então, como é que é isso? Na verdade, ele é praticado por homens e mulheres em mais de 170 países. Como é que você vê isso? Prejudica muito o futsal? Eu acho que prejudica, cara. O futsal podia estar num outro patamar se tornasse um esporte olímpico. Mas até hoje eu não sei o porquê. Porque é segmento do futebol. Pô, mas o vôlei de praia não é segmento do vôlei? Então por que o futsal não vai para a Olimpíada até hoje? Qual é o problema? É o ego? Qual é a briga? Qual é o problema que até hoje ninguém sabe dizer? Por que o futebol de salão não vai para a Olimpíada? As coisas que o COI exige, o futsal cumpre. Lógico. Mas então por que não? Poderia ser até um esporte experimento, né, em uma dessas Olimpíadas. Com certeza. E ficou de ser aqui no Rio de Janeiro, não foi? Eu estou aqui lembrando, uma das questões é o custo. Porque você que já foi 2 Olimpíadas, né? 3. 3 Olimpíadas. A Olimpíada tem todo um custo de organização, operacional, quantitativo de atletas e essas coisas mais. E para entrar um esporte coletivo, como é o futsal, uma delegação... Muito grande. Quantos atletas são? São 12 atletas e mais... 12 atletas mais a comissão técnica. Então, se você puser 12 atletas... Mas toda uma equipe multidisciplinar para poder amparar... De 16 ou 20 países participantes, são, sei lá quantos... Aí teria que tirar um coletivo para entrar o futsal. Acho que a discussão é essa. Então, eu vou te contar uma coisa que triste, hein? Ou ampliar esse custo. Essa bem melhor, né? Muito melhor. Lógico. Vamos rezar para ampliar. Pois é. Bom, você rodou o mundo. Eu fiz a lista aqui. Espanha como jogador, técnico na Rússia, no Uzbequistão. Aprendeu a falar rápido?
Pô, uzbeco não consegui falar, não. Assalomaleco. Catar. Não, eu digo o nome do país. O nome do país é Uzbequistão. Uzbequistão. No Catar, no Japão. Você esperava que o futsal te levasse tão longe? Eu não esperava, não. E eu vou te dizer, quem me chamou, você sabe quem foi, que foi o Zico, meu ídolo maior. Eu jogava pelada todo ano lá, no CFZ, e quando chegou em 2002, para minha surpresa, ele estava sentado lá. Quando eu cheguei, ele falou assim, senta aí que eu quero falar contigo. Vou te levar para o Japão. Eu falei, tá brincando? Pô, me leva um mesinho só lá. Eu falei, que isso, cara? Pô, o presidente já me pediu da Federação Japonesa que eu levasse um brasileiro, pô. E eu indiquei você. Pode ter certeza que tu vai. Ano que vem tu tá lá. Vai passar tuas férias tranquilo. Quando chegar em fevereiro, depois do carnaval, tu traz os teus panfletos, teu book com as fotos e tal, que é a única coisa que está faltando para eu levar. Já vi contrato, já vi teu salário, passagens para sua família. Eu não quis nem saber o salário, que saber nada. Eu queria ir. E fui para lá, a gente foi campeão em 2004, batemos na trave. 2003 eu cheguei como coordenador, logo depois eu virei treinador da seleção japonesa. 2004 bati na trave, 2005 e em 2006 no Uzbequistão nós fomos campeões da Ásia. O Irã tinha hegemonia de 10 anos que nunca tinha perdido na Ásia. E nós ganhamos numa semifinal lá no Uzbequistão de 5-1 neles. Foi tranquilo. Os caras choraram barbaridade. Do Uzbequistão ou do Irã? Do Irã, que nunca tinha perdido. E a final foi contra o Uzbequistão. Ganhamos de 5-1. E foi por isso que em 2010 eles me chamaram para ser treinador da seleção do Uzbequistão. Também. Também. E aí, peraí. Aí você foi para a Rússia. Fui para a Rússia em 2009. Fui treinador do Dinamo Yamal. Nós fomos campeões da Copa da Rússia. Tinham 5, 6 brasileiros no meu time. Foi uma boa experiência, mas complicado para trabalhar com eles, com os russos. E aí eu bati um pouco de frente lá e vim embora. Agora, ainda bem, né? Ainda bem. O Zico estava em tudo que era lugar. De frente na Rússia não é bom, né? No Japão o Zico estava lá. Foi ele que me levou. Eu fui para a Rússia, ele também estava lá no CSKA. Da Rússia, ele foi para o Uzbequistão. Eu fui ser treinador da seleção do Uzbequistão. E depois ele foi para o Catar. Eu também fui para lá para ser treinador da seleção do Catar. Agora, tenho que comentar. O Zico é um cara muito paciente. Né? Com certeza. Então foi assim que o Zico entrou na tua trajetória? Cara, 93 ainda tinha aquele jogo da SADEF. Você sabe bem. Milton Zarane. Um monte de gente. E era dos ex-jogadores profissionais contra ex-jogadores de futebol de salão. E eu ia sempre, mas eu ainda estava jogando, então eu participava, mas não jogava. Aí, em 93, o Mário me levou ao vestiário e falou, pô, tu quer conhecer ele mesmo? Vou lá te levar. Aí cheguei lá e ele falou, pô, eu vi muito teus jogos e tal, continuo acompanhando, não sei o quê e tal. Vem cá, tua escolinha, leva lá no CFZ que eu vou fazer a inauguração do centro de futebol e tu leva a tua escolinha lá. E aí, cara, se criou uma amizade grande que até hoje, meu amigo, pô, um cara 10 sensacional. Eu não tenho palavras para falar do Zico. Ele deu a maior oportunidade que eu tive na minha vida dentro do esporte. Foi ele que me deu, isso eu agradeço a ele até hoje. E ele falou para mim, esquece. Eu te dei a oportunidade e você mostrou o seu trabalho e conseguiu ser campeão da Ásia pelo Japão. Você fez um grande trabalho aqui. Então, isso é que é mais importante. Então, isso significou tudo na sua vida? Isso significou muita coisa na minha vida, cara. Brincadeira, eu agradeço a ele até hoje. Que bom, né? E pelo que a gente conhece do Zico, para ele o importante foi isso. Ele levou alguém que deu resultado. Mostrou para os japoneses lá, ó, trouxe um cara... É isso aí. Certo? E aí isso correspondeu. Aí você hoje é presidente do Grajaú Tênis Clube. Estou lá em 4 mandatos já. Onde você começou. Onde eu comecei. E candidato único sempre. Rapaz, isso aí, quando você precisava voltar para o Grajaú? Era o fechamento desse Quer dizer, ciclo. A escolinha eu já tinha lá, né? Mas todo mundo falava assim, pô, tu tem que ser presidente do Grajaú, tem que ser presidente do Grajaú, pô, não tem outra pessoa melhor que você agora nessa... Vamos, cara, vamos que a gente te ajuda. Eu fiz uma chapa só com amigos meus. Mas, pô, devido a trabalho e tal, eu fiquei meio que sozinho com 2, 3 só que me ajudam muito.
vice-presidente, vice-presidente da Assembleia, presidente do Conselho. Esses caras estão me ajudando muito até hoje. Mas não são aqueles meus amigos de infância que estavam lá no Grajaú na época que eu comecei a ser presidente do clube. Mas a gente está fazendo lá das tripas coração para manter o clube, né, com os clubes tradicionais do Rio de Janeiro. Poxa, que o governo do estado, a prefeitura podia ajudar para que não acabassem. Né? Tem muitos clubes aí, o Vila Isabel, triste você chegar ali no Vila Isabel e ver um supermercado lá no lugar onde o Vila Isabel teve um dos maiores times de futebol de salão do Rio de Janeiro. Então é complicado. O Maxwell acabou, Carioca da Gávea, e você está vendo um monte de clube de bairro terminar. E isso afeta o esporte. Isso é muito, cara, muito. Mas eu estou lá, a gente está fazendo um trabalhinho bacana, deixando o clube, mantendo o clube. Então tem vários esportes lá, ginástica rítmica, o tênis, a natação, o vôlei, o basquete. Eu estou aqui lembrando, quando você falou dos saudosistas do campo, né, que acho que no passado tinha mais craques, e hoje a gente vê a falta de campos de futebol na cidade, o campinho onde você jogava pelada, e isso dificulta, de certa forma, o surgimento desses novos valores. É semelhante ao futebol de salão, que não tem os clubes da Zona Norte, né? Os clubes de bairro para gerar as quadras, né? As quadras para gerar a garotada. Aí você tem outra coisa, você vê que hoje os principais clubes, eu me arrisco em falar do Brasil, a base vem da onde? Vem do futebol de salão. A maioria das equipes hoje, principalmente no Rio de Janeiro, 70% dos jogadores vêm do futebol de salão. Eles fazem uma transição natural, vem do futsal, né? Vai ali, 13, 14 anos, aí já começa a se pensar em ficar no futebol, de salão, no futebol de campo. Antigamente tinha praia, nem isso tem também hoje em dia. Você vê. Muita gente da praia, né? Mas, Sérgio, existem várias listas dos melhores da história. Né? Manuel Tobias, Douglas, Falcão se destacam nessa situação. Mas e da tua época? Fala pra gente. Da minha época? Olha, aí você esqueceu, você vê. Lenísio, monstro sagrado desse esporte. Eu falei que me pediram para fazer uma seleção atual, né? Tem Choco, tem um monte. Tem um monte. Da minha época eu posso falar Paulinho Shaolin, Raul, Padu, o Carlos Alberto, Jorginho. Mas tem muita gente aí, vão falar assim, pô, tu não falou no meu nome. Mas aí, anterior à minha geração, tu vem com Tamba, Serginho do Vila, Aécio, rapaz, é muita gente. Cara, tá faltando alguém Vevé. Aí. Mas tá faltando gente aí, não tá não? Nossa Senhora. E você não entra nessa lista por quê? Álvaro. E você não entra nessa lista, amigo? Eu vou te contar uma coisa, a minha geração, eu acho que você fala assim, pô, tu não jogou nada? Não, eu joguei. Eu tenho consciência que eu joguei. Eu fui importante dentro do contexto. Né? Mas, pô, teve jogadores muito melhores do que eu. Falando sério, com toda humildade possível, eu vou te falar. Teve jogadores com Dalquir, na década de 60, de 70, monstro sagrado desse esporte também. Então, é muita gente, tu acaba esquecendo. Mas agora, curioso, você conheceu esse pessoal quando passou a praticar. Porque você, moleque na rua, não sabia da existência Nem sabia da existência disso. E aí eu fui pro Grajaú, comecei a assistir os jogos desse pessoal todo. Paulinho Careca. Pô, isso foi um jogadoraço, que não teve a mídia que a galera de hoje teve. Né? E hoje você vê os jogos do futebol de salão, legal, eu acompanho o futsal, eu acompanho direto. Mas com habilidade, são poucos. São poucos. Depois que o Falcão parou, então, aí meio que morreu essa coisa da o esporte da é outro habilidade. também, né? O esporte é outro, completamente diferente. Vamos rir? Vamos embora. Então, uma história divertida nos países que você trabalhou. Rapaz, os intérpretes a gente vai falar depois. Depois? Eu quero uma história divertida que você tenha passado por lá, alguma viagem com um jogador. Para lembrar assim, pô, difícil. Difícil nada, duvido. Tua memória é excelente. Pode ser aqui no Brasil. Então... o problema é a censura, né? Te catucando aí, Sérgio. O Sérgio memória não. Eu vou falar do intérprete. Tá. O intérprete, eu cheguei no Japão, conheci o Johnny.
figura sensacional, pô, um cara 10. Que, pô, escolhido pelo Zico. Escolhido pelo Zico. O Zico me apresentou, falou assim, vai te esperar lá no aeroporto. Quando eu cheguei lá, figuraça. Pô, um cara, pô, pra frente, pra caramba. E aí, minha primeira oportunidade como treinador da seleção japonesa, um torneio na Tailândia. Primeiro jogo contra quem? Tailândia. Logo contra a seleção brasileira. Ei, Um calor você infernal. pelo Japão? Eu pelo Japão contra a seleção brasileira. Falcão, todo mundo lá. Porra, cara, eu tava nervoso. Lógico que tava nervoso. Contra a seleção brasileira, de terno, um calor danado. Meu intérprete também. E eu não vi que ele tinha um negocinho no terno guardadinho no bolso. Porra, começou o jogo, aquele sufoco 2-1, jogo pegando fogo. Eu só falava 2, 3 palavras em japonês. Porra, eu queria... Cadê o intérprete? Quando eu olhei pro lado, ele estava de perna cruzada com o leque se abanando. Falei, porra, Johnny, tô precisando de você. Mas tá um calor danado, tu quer que eu faça o quê? Eu tô me abanando aqui. Porra, essa foi demais, meu irmão. Quanto foi o jogo? Porra, perdemos de 5-1. Mas, porra, o jogo foi duro. Culpa do intérprete. Culpa dele. Eu chamei para falar o que eu queria falar e o cara tava se abanando, pô. Mas conseguiu, pelo menos, que ele parasse de se abanar? Parou porque eu dei uma bronca, né, meu irmão? Mas continuando em cima disso, você divertido e brincalhão desse jeito, já te causou algum problema lá fora? Ou Nada, porque, olha, eu vou te contar, em todos os lugares que eu trabalhei, os atletas falam comigo até hoje no Instagram, Facebook eu não tenho, no Instagram, no WhatsApp, os japoneses, os uzbecos, russos, falam comigo até hoje. Pessoal do Catar. Então, na hora do trabalho, é trabalho. É isso. Mas tinha sempre a brincadeira, deixavam brincar comigo, eu brincava com eles para cá. Japoneses, então, se amarram em mim, cara. Eu tô com uma saudade daquele país, eu vou voltar lá. Esse ano eu devo voltar para revê-los. Mas na hora do trabalho, meu irmão, parou a brincadeira. Ali é o Sérgio Sapo, treinador, e eles são os atletas lá, e vamos que vamos embora. Então, você já contou a história com o intérprete japonês. E na Rússia? No Uzbequistão? Cara, na Rússia foi meio Qual foi complicado. o idioma que você teve mais dificuldade? Ou O você japonês não... eu aprendi muita coisa. Por exemplo? Ohayou gozaimasu. Genki desu ka? Daijoubu? Mondai nai? Eu sei muita coisa. Se você Isso fala são assim, só expressões. mas tu sabe... Não é nenhuma frase mas tu junta, né? fala direto? Não. Não. Eu só sabia falar o seguinte. Watashi wa futusaru de Pondaiho no Kantoko desu. Que significa? Isso significa que eu fui treinador da seleção japonesa de futsal. Pô, em que ano? Aí matou. Aí já eu era. ia ni zero Roku. 2004. Meu irmão, não dá mais. Mas aprendi muita coisa, cara. Russo já era. Russo eu só sabia falar spassiba e chega. Mais nada. Uzbequistão? Uzbequistão, nada. Só a Salom Aleco, que é um país que era da antiga Rússia, né? Que foi separado depois. Tem 18 ou 20 anos de independência, né? Então lá foi muito bom, foi legal pra caramba. Pô, falo com os garotos até hoje. Em quê? Em que língua? Mas aí tem a tradução, né? Sai tudo errado. Eu olho lá e falo, meu Deus do céu, o que ele está querendo falar ali? Pô, eu vejo a tradução, não dá certo. Mas legal E demais. no Catar? No Catar eu não consegui trabalhar. Ué. Porque eu fui para lá, fiquei 4 meses. Não consegui. Aí o Zico falou assim, calma, cara, tá nervoso, vai embora depois. Ele me deu razão. Porque tu não consegue trabalhar. Os jogadores, eles já se formam. Primeiro que já tem muita grana. Mas você foi lá para... Eu fui para ser treinador da seleção do Catar de futsal. Contratado. Pelo Comitê Olímpico de lá. Aí primeira convocação. Quantos jogadores tu vai convocar? Convoquei 20. Chega na hora do treino, só tinham 6. Mas cadê o resto? Não, o resto, tem 4 que foram de férias para Dubai. Os outros, não quiseram vir para a seleção. O outro, tá em casa. O cara que só quer ficar no clube, não quer vir para a seleção. Bom, aí já começou a ficar ruim. Porque eu fui para lá para trabalhar, não fui só para ganhar dinheiro. Senão, era só botar o dinheirinho no bolso, ficar na minha, quieto, tranquilo, estava bem demais. Mas, estava a fim de trabalhar mesmo. Em tudo que é lugar que eu fui para trabalhar, para conquistar títulos. Esse é o principal motivo que tu vai para trabalhar. E eu não consegui trabalhar, vim embora. Aí o presidente do futebol de salão
Quando ele viu que eu vim embora, não, pelo amor de Deus, tu vai embora. Vou embora. Ele estava na Alemanha, que ele estava em tratamento de uma doença que ele tinha. Mandou outra passagem para eu voltar e eu não voltei. Aí eu fiquei por aqui com os meus projetos, estou feliz aí, até hoje. E nas viagens pelo país? Uma boa história que você tenha guardada. Cara, no Eu Japão... sou testemunha de algumas. Pelo Bradesco. Rapaz, essas histórias não podem. No Japão, durante os 8 anos, quase 8 anos que eu fiquei lá, 4 anos seguidos, eu fiz clínica e palestra no país inteiro. Então, era sábado o dia inteiro, né? A palestra de manhã e de tarde, e no domingo eu fazia a parte prática na quadra. Cara, mas no sábado, de tanto eu falar, quando chegava no final, eu sempre perguntava, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Porra, no final eu saía da sala, tinha uma fila imensa lá fora, porque tu não pode colocar o japonês em xeque, em evidência, que eles ficam com vergonha. Pô, aí tinham 20 lá fora para me fazer pergunta. Porra, fiquei o dia inteiro falando, porra. Para chegar no final, o cara tá lá fora me fazendo pergunta, porra, não dá. Atendia? Eu atendia todo mundo, né, cara? Pô, e o intérprete que ficava de saco cheio, que tinha que falar tudo. É o próprio papagaio de pirata. E às vezes né, a pergunta é repetida. Porra, cara. E alguma inédita, ô Sérgio? Inédita, não, eu vou te falar. Em 2008, nós classificamos para 2 mundiais. Aí, em 2008, eu sentei lá, a reunião com o diretor, para montar o esquema de como é que a gente ia fazer a preparação e tal. Pô, eu queria treinar durante 1 mês para o Mundial aqui no Brasil. Porra, aí eu falei com o intérprete, fala para ele aí que eu quero isso aqui, ó, 1 mês de treinamento. Aí ele mandou para mim de lá, ele falou assim, não, pô, nem a seleção principal, porra, treina esse tempo todo. Pô, eu já tava irritado com isso, falei para ele assim, olha só, você é o papagaio de pirata, né? Tu não é intérprete, tem que falar tudo que eu falo. Então você vai falar para ele que é por isso que a seleção japonesa nunca ganhou nada. Que isso, e aí? Cara. Puta, aí ele começou a ficar com a orelha vermelha lá que o intérprete falou o que eu queria. O intérprete do Leste. O intérprete já era outro, já era o Edson, já era outro. A fisionomia do japonês fica logo ruborizada assim, né? É meu amigo até hoje, mas ele na hora ali, ele estava a fim de me enforcar. Mas, porra, eu querendo fazer um trabalho de um mês para poder disputar um Mundial aqui no Brasil, quero encerrar o meu ciclo. Pô, o cara mandou uma dessa. Nem a seleção principal treina, por isso que nunca ganhou nada. Porra. Não é a resposta boa? E ganhou, né, com o Japão. Quem eu? É. Ganhamos o Asiático. Ganhamos 3 torneios. Um na Tailândia, um na China e a Copa da Ásia. A Copa da Ásia eu bati na trave mais 5 vezes. Fomos vice. Mas consegui ser campeão asiático. Em 5 anos você foi 4 vezes vice. Eu fui a todas as finais. Fui 5 vice e 1 vez eu fui campeão. Bacana. Mole não. Boa. O Sérgio, como é que foi o seu relacionamento com outros clubes de futebol de salão? Com outros clubes? Sempre tranquilos. Tenho amigos em todos os clubes de bairro aqui do Rio de Janeiro, cara. Olha, eu ouvi dizer que tem uma rixa antiga aí. Eu ainda joguei no River. Tem uma rixa antiga aí com algum clube, o pessoal acha você meio marrento. Rapaz. Então Tu não pô, conhece? se acha... Pessoal do Vila, ou sei lá... Não teve, não. Se me acha marrento é porque, de repente, perdeu para mim. Tu falou muito. E aí eu tenho que tirar essa onda mesmo. Porque eu ganhei mais do que perdi. Né? Mas aprendi a perder também. E ali nas derrotas é que eu tenho que melhorar onde. Você quer saber? No Mundial que eu fiz os 2 gols lá, em 86 e 87, pô, foi sorte? Não foi sorte não, porque eu trabalhava na Gillette, não podia treinar em 2 períodos e eu treinava à noite sozinho. Eu ficava lá 1h30 treinando chute a gol. E aí Deus falou assim, vamos ajudar o cara. Ele vai fazer um de esquerda e depois outro com a direita. Mas existe rixa entre os... Agora, alguns clubes nem existem mais, né? Mas entre os antigamente... clubes de bairro... Não, antigamente tinha, né, cara? Grajaú Tênis contra Grajaú Cauto. Isso existia, né? E tu acha que até hoje o pessoal te acha um cara simpático, legal? Legal pra caramba. Boa, eu também joguei no Grajaú Cauto. Joguei no Grajaú Cauto também. Hoje tem meu amigo lá, que é vice-presidente, que é o Trepinha. Pô. Foi meu treinador, e dos outros bairros, sem ser só do Grajaú? Que o Grajaú é teu quintal. Mackenzie, eu só fiz amigo. River, onde eu joguei, só fiz amigo.
Carioca da Gávea, também. Todos os clubes aí. O Vila ele não Tem, citou. Você reparou Vila que o Isabel? não citou. Vila Isabel, eu tinha um monte de amigos lá e tem até hoje os grandes nomes desse esporte no Rio de Janeiro. Serginho do Vila, esse que já faleceu. O Adilson, que é irmão do Serginho. Só fera. São meus amigos até hoje. Eu convivo com ele. Serginho, eu encontro toda sexta-feira na feira para tomar minha cervejinha lá e bater papo. Agora conta pra gente aqui. Quem já te desestabilizou dentro de quadra e quem você já desestabilizou também dentro de quadra? Pô, desestabilizar. Puta! Desestabilizar foi Marabu, que é meu amigo, hein? Meu amigo. Mas na época eu jogava no Grajaú Calta e ele no Vasco. Pô, ele me tirou do sério, cara. Ele me deu uma cabeçada, abriu meu supercílio. Que isso, rapaz. Mas é meu amigo até hoje. Mas como foi? Lance ou de Mas o propósito? pau comeu. Parou o jogo na hora, as torcidas invadiram. Por que, São que ele me deu a Januário? cabeçada? Onde Não foi? sei por que, que ele me deu a cabeçada. Foi lá no Mackenzie, o jogo. Por que, que ele me deu a cabeçada? Eu não sei até hoje. Mas fala aí agora. Não, peraí. É sério? Não sabe ou esqueceu? Não sei até hoje porque ele me deu a cabeçada. Do nada no jogo ele me deu a cabeçada. Vai ver que eu estava muito bem no jogo e eu acho que nós perdemos o jogo 2-1, uma coisa Sim, aí ele te deu a cabeçada aí. Ele deu a cabeçada e pô, o pau comeu. Eu não saí no tapa com ele lá não, cara. Se pararam e tal, mas as torcidas... Parou o jogo, meu irmão. Parou o jogo. Continuou depois. Aí ficou por isso mesmo, ficou tudo bem, que depois eu conversei com ele lá. E pô, ele foi jogar no Bradesco também. Ficou meu amigo. Não tem ressentimento nenhum. E agora fala pra gente quem você já desestabilizou e por quê também, né? Ele quer saber por quê, né? Desestabilizei o Pance em 86, quando eu fiz... Não, 87, quando eu fiz o gol faltando 40 segundos. Ele, sai daqui, monstro! Sai de perto de mim, pô! Faltando 40 segundos, fiz o gol lá. Quando terminou o jogo, até hoje eu brinco com ele no WhatsApp, eu falo assim, e aquele gol? Pô, para com isso, não lembra disso não, cara. Não, Pô, mas então, você é um jeito bem expansivo e provocador, né, também. Você no campo, na quadra, não era assim, não? Ficar no ouvido do cara? Não, sempre, eu vou te contar, eu sempre respeitei todo mundo. Porque tem jogador que fica em cima. Eu vou falar uma aqui. Nós fomos jogar Bradesco Grajaú Tênis Clube dentro do Grajaú Tênis Clube. Alguns jogadores do Bradesco saíram para jogar no Grajaú Tênis Clube. E esse jogo, cara, o Grajaú estava invicto e nós também. O jogo foi lá dentro, 3-0 para nós. Aí, faltando 8 segundos para acabar o jogo, o goleiro do Grajaú deu a bola para o Marquinhos Simples, que estava jogando lá. O Jorginho olhou para ele e falou assim, corre que ainda dá. Porra, faltando 8 segundos, 3-0 nós, corre que ainda dá. Já viu, fechou o tempo. O Jorginho pelo Bradesco. O Jorginho pelo Bradesco. Porra, corre que ainda dá, faltando 8 segundos, isso não se faz. E aí o tempo fechou? O tempo fechou, Fechou na mano. mesma hora. Fechou. Porra. Você já fez isso em alguma luta? Cara, que eu Luta me não lembro, dá, né? não é difícil, né? Ali é confronto direto, né? Não tem jeito, né? Como é que é assim? Estabilizar, o que acontece? Você pode ir segurando o kimono, dar um soco no queixo de um, aí o cara toma um susto, mas logicamente você tentando uma técnica de projeção, né? Você está com a mão na gola e tal, vai praticar, vamos dizer, um taio toshi, né? Que você precisa subir a mão da gola e você bate sem querer no queixo do cara. Um sem querer no queixo do cara. Meu Então, filho- quer dizer, meu- você pode desestabilizar. Não Falar não. O meu filho mais velho foi campeão de karatê, cara. Sim. Campeão de Catar, campeão Bom. brasileiro e bicampeão carioca. Que bom. Ainda foi jogar salão, mas não deu pra ele, não. O Mas- pai era chato. Não, mas aí era o mais novo. Mais novo. Então, e você com os alunos, como é que funciona essa relação? Eu já trabalhei um tempo com natação. E eu estava lembrando de você falando dos pais. Na natação tem uma brincadeira que diz assim, nada é pior que pai de mirim. Porque o pai do mirim sobe na grade da piscina, grita com o cara que bate na piscina, com o instrutor, com o professor, com o fiscal e com o próprio aluno. E no futsal, como é que funciona? Cara, no O futsal... que é pior, pai ou mãe? Escolhe o pai. O pai é pior. A mãe ainda mais tranquila, mas você quer saber, a escolinha é mais fácil de você lidar, você está com o pai sempre ali, tu conversa com ele. Eu tenho uma relação muito boa com os alunos também, os professores são ótimos. Eu estou lá, a escolinha tem 31 anos já no Grajaú Tênis Clube, só para tu ter uma ideia. Eu tenho um projeto social também, projeto esportivo, um projeto cultural.
onde eu atendo 850 crianças. Lá no Grajaú. Comunidades, no Rio Comprido. No Rio Comprido. E no Grajaú, o que na parte do federado, do campeonato, é muito ruim, porque as crianças estão ali para se divertirem, né? Isso que os pais têm que entender, e eles às vezes não entendem, eles querem passar uma coisa que de repente eles não foram para a criança. Isso é muito ruim. Por aí. Isso é muito ruim. Eu fui voto vencido que eu queria que os clubes não vendessem bebida alcoólica durante os jogos das crianças. Mas aí fui barrado porque é o seguinte, e os outros sócios, que não tem nada com isso, que querem ir à piscina, querem tomar sua cerveja e tal, não podem beber? Como é que vai fazer? Porque tem alguns que começam a beber cedo, se soubessem beber, show, mas não sabem beber, e aí começa a dizer que o árbitro é isso, que o árbitro é aquilo, vai xingar o filho de alguém, quer brigar com o pai do outro lado, com a mãe, xinga a mãe dos outros. Aí, cara, a coisa fica difícil. Perde, né? Perde completamente o sentido da coisa. Então, a gente costuma entrar com uma faixa no Grajaú Tênis Clube, respeito com as crianças. Mas tem gente que não respeita até hoje. Então, isso é o principal problema. Entendeu? Você, na escolinha, é o tio, é o professor, é tio sapo para lá, é tio sapo para cá. Porra. Legal, cara, eu adoro. Eu vou todo dia. Eu não falto um dia na escolinha. Eu não dou nem mais aula, mas estou sempre ali dando um alô numa criança, numa outra e tal. Eles pedem para eu jogar. Eu agora estou com um quadril bom, eu vou lá, às vezes participo um pouquinho. Doutor Antônio Ricardo. Doutor Antônio Ricardo, que fez a fisioterapia, o doutor Liste Palmeira foi o que me operou. Graças a Deus. Estou jogando minha pelada, estou metendo gol, hein? Eu estou curioso com a história das crianças, se elas te levam a sério, como é que funciona esse relacionamento entre vocês. Levam a sério e às vezes eu sou um pouquinho de psicólogo. Isso, mas então, você já falou para alguma criança, ó, desiste disso aqui que não rola? Não, nunca falei. Nunca falei isso aí. E na escolinha você tem aquele nível A, nível B, nível C. Então, às vezes, acontece isso. Que já te mandaram embora. O garoto... É isso aí. Então, o garoto está mais confiante. Às vezes, tu pega um que nunca jogou bola na vida, nunca viu bola. Mas ele está ali na escolinha também, igual a ele, para aprender. Então, às vezes, acontece isso. Pô, ele não joga nada, eu não quero ir no meu time. Aí eu chamo os dois para conversar e explico para ele que, pô, ele está ali para aprender também, já que ele tem uma noçãozinha um pouquinho melhor, para ele ajudar o amigo. Sérgio, é por aí, Sérgio. Você já exagerou em alguma bronca? Não, nunca exagerei em bronca. Tem sempre uma medida... Com a criança, com os atletas principalmente nessas categorias de base. Você não pode dar bronca, dar esporro, não. Você tem que levar no papo. Né? Eu acho que é por aí. Qual foi a maior bronca que você tomou? De quem? A maior bronca que eu tomei? Que eu sempre tomei, numa época de Bradesco, de Grajaú Tênis Clube, meu grande amigo, meu grande treinador, Paulo Bussalem. Sim. Pô, tu tem que marcar, meu irmão. Pô, com a bola no pé, não tem nada para falar de você, não. Mas para marcar, porra, pelo amor de Deus. Aí tinha jogos que ele falava assim, vou começar com você no banco. Que eu preciso de um time mais marcador. No último ano que eu joguei, que eu fui campeão pelo Grajaú em 95, quando eu parei de jogar, o Ricardo Rogério, que era o treinador, falou assim para mim, porra, na semifinal para final, eu vou começar com você de fora. Pô, sou vice-artilheiro do time, tu vai me botar de fora? Não, porque eu quero um time mais marcador e tal. Na hora, cara, eu fiquei chateado pra caramba, mas deixa pra lá, pô, já estava em final de carreira, fui campeão, aquela garotada, Marreco, Gilberto. Essa garotada tinha 19 anos, cara, eu estava com 35 e fui vice-artilheiro. Dentro de quadra, quem te dava bronca, o Raul? Raul? Não, rapaz, tu sabe que... A galera ali, cara, era muito unida. Por isso que ganhou tudo que ganhou. A gente não era tão amigo do lado de fora, né? Não saíamos juntos, às vezes um casal com o outro e tal. Mas dentro de quadra, a gente se unia de uma forma que você vê que ganhou o que ganhou. Então era por aí. Grajaú é a mesma coisa. Grajaú não, porque o Grajaú já era outro tipo de relação. Lá você manda. Porque era coisa de criança, né? De amigos mesmo do bairro. Tinha essa coisa, né? De você começar no clube onde você nasceu e foi criado, né? Apesar que eu não nasci ali, eu nasci em Vila Isabel. E aí fui morar na Barão do Boi Tiro, fiz lá meu teste, não passei. Depois fui morar no Grajaú e aí vesti essa camisa aí que mora no meu coração e essa aqui também. Você esqueceu de falar do tio Sam, hein? Tio Sam, não.
Tio Sam. Tio Sam, eu fui tricampeão carioca lá e tricampeão metropolitano. Como anda o Tio Sam? Timaço, depois que acabou o Bradesco, veio o Tio Sam. É verdade. Tio Sam tá lá em São Gonçalo, mas não está disputando mais pois nada. Acabou. Tinha um futsal, tinha um futebol muito forte. Tinha, cara. Forte, né? Marcou a época. Ex-jogadores do Bradesco, nós fomos para lá. Demos continuidade aí durante quase 6 anos. Aí eles fizeram o ginásio lá em São Gonçalo, mas eu já tinha parado de jogar, já tinha saído de lá. Antes da última pergunta, o Santo Antônio, você é devoto de Santo Antônio? Sou devoto de Santo Antônio e todo ano eu subo as escadinhas lá da igreja, lá no Andaraí, vou lá em cima, vou lá agradecer e até hoje eu Porque vou. você E no Santo Mundial, Antônio, né? Tu sabe, né, cara? Tu sabe que tu falou, posta aí o Santo Antônio que eu te mostrei antes do jogo. Ele estava na minha mão. Quando eu entrei naquele jogo eu estava no banco, no Mundial, lá no último jogo, na decisão. E eu passei pro Tuninho liberado. Foi do Interview, né? Foi do Interview. Aí o Tuninho, quando acabou o jogo, falou: você tá aqui, toma teu Santo Antônio. Pô, eu me agarrei a ele ali, cara. E eu sou devoto dele até hoje. Eu vou na igreja lá sempre. Energia boa, né? Muito bom, cara. Esse cara viu lá. Sensacional. É isso aí. Então vamos lá para a última pergunta, né? Vamos lá. Vai você, Pode ir. Posso ir? Então, a gente aqui no Esporte em Cartaz, o Sérgio, nosso quadro final, a gente tem um pódio 1, tá? E a gente vai te perguntar qual é o pódio 1 da sua vida. Quem são os 3 personagens que você escalaria, assim, no pódio da sua caminhada no esporte? Me emociona um pouco de falar, mas porque... Primeiro, Paulinho Shaolin, que foi o cara que me levou para o futebol de salão, meu amigo até hoje. São mais de 50 e tantos anos de amizade. Segundo, Perrone, maior presidente que o Grajaú Tênis Clube já teve. Faleceu quando eu fui para o Japão. E ele me chamou para voltar a jogar pelo clube e falou assim: eu sei do teu sonho de iniciar uma escolinha de futebol de salão. E quando você parar de jogar, você vai estar com ela aqui no Grajaú Tênis Clube. Então volta para cá, a escolinha é tua. Foi uma grande oportunidade que ele me deu. E a escolinha está lá até hoje. E a última, que foi a maior oportunidade que eu tive na vida do meu maior ídolo, Zico, que me levou para o Japão. Não tem preço, meu irmão. É isso. Pô, emocionante. É, muito, cara, muito. Eu falo isso para ele até hoje. É bacana. Show. Parabéns. Obrigado, Bocage. Obrigado. Sérgio. Obrigado, Flecha. Um prazer Foi um mesmo. prazer conhecê-lo, meu irmão. Muito bom. Parabéns aí pela sua A carreira. hora que você quiser, eu estou aqui novamente. Valeu.